queridos e queridas, eu de novo aqui. Vamos apresentar então a Mariana Canelas Benchaia, que já foi introduzida pelo nosso querido Salomão. Todo mundo já sabe, né? Eu sou a Suzana Leão. Vocês entrem lá no YouTube, Suzana Leão, espírita progressista, se inscrevam, que é de graça. Lá vocês vão me conhecer direitinho. A Mariana é psicóloga há 17 anos, doutora em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, com formação em terapia do esquema WP e NY/NJ, Institute of Schema Therapy. Treinamento para a condução de grupos de habilidades de terapia comportamental, dialética, DBT, e certificação em terapia focada nas emoções, do Instituto Brasileiro de Terapia Focada nas Emoções, Sociedade Internacional de Terapia Focada nas Emoções, idealizadora do Aldeia Materna, grupos terapêuticos para mães. Atualmente atua como psicóloga e supervisora clínica, professora em cursos de pós-graduação, é ativista do movimento de humanização do parto e do nascimento. Apresentou trabalhos científicos em eventos promovidos pela CEPA nos anos de 2012 e 2016, em Santos, São Paulo, e Rafaela, na Argentina. E já coordenou grupos de juventude espíritas no CEPA. Bem-vinda. Muito obrigada pela apresentação. Obrigada, né, pelo convite, em especial pelo pai, né? Vocês não sabem, mas ele me convidou num almoço de domingo, assim, tá? Então, é basicamente, né, estamos em casa. E eu fico muito feliz, estava vendo as fotos, porque tem lá na galera, né, o nosso encontro, e eu estou lá no encontro aí, na galera com vocês, e ficava olhando as fotinhos, que bonitinho, o pai feliz na tribo dele, né, com os amigos e tal. É muito, muito bacana, enfim, estar aqui com vocês e conversar sobre essa temática que me atravessa profissionalmente e pessoalmente. E, enfim, falar também para vocês sobre isso foi uma forma também que eu encontrei de trazer mais, né, informações, e estou aqui também como entusiasta, né, da questão, né, da humanização do parto e do nascimento, não só por trabalhar com isso, mas porque também, né, tem uma temática que me chama a atenção. E falar também na presença do Ricardo, da Zéza, é muito legal também. Obrigada pela presença de vocês, né? Bom, oi. Sim, Ricardo e Zéza Jones são lideranças muito importantes no cenário brasileiro obstétrico, né, no sentido da humanização do nascimento, e inclusive são fonte de inspiração de estudos, de críticas, de reflexões para muitas pessoas que estudam, né, sobre essa temática, que assistem, né, essa temática também nas suas práticas profissionais. É isso. Obrigada, pai, pela lembrança. Muito bem. A gente acha que todo mundo conhece todo mundo, né, mas não. Então, muito bom. Queridos, então, o ponto, né, de encontro, até ouvindo vocês nessa discussão anterior, eu fiquei chamando a atenção também interna sobre algumas questões, que é do quanto essa lógica racional realmente traz uma percepção, às vezes até equivocada, do que é ser humano, né? Como se nós precisássemos pensar, de alguma maneira, que quando a gente está falando de emocionalidade ou de emoções, a gente está, de alguma forma, entendendo o ser humano como não me chega nem a palavra, mas é um movimento de supremacia racional, né? E a gente acredita que, às vezes, a nossa emocionalidade nos atrapalha, ela é quase como um demérito. E eu, estudiosa de terapia focada nas emoções, trago muito esse viés, inclusive, para a questão de humanização do nascimento, porque nós somos seres
emocionais. Nós não temos como não nos constituirmos, né, desta forma. Existem, enfim, áreas cerebrais que, inclusive, são capazes e foram capazes de nos trazer até aqui. Nós sobrevivemos enquanto espécie por causa das nossas emoções, das nossas, né, singularidades e dessas características mais profundas, né, de sermos humanos, assim. E isso acaba, né, tocando também no ponto inicial dessa minha fala, que é do direito à vida, que é fundamental e reconhecido desde o início, né, da vida humana, ou seja, então, desde a concepção, quando o espírito começa a sua jornada no corpo físico. Existe, então, essa importância da vida como uma oportunidade para a evolução e para o progresso a partir da experiência e do aprendizado que todos temos aqui na Terra. Eu queria começar a minha fala, se puder passar para mim, por favor, apresentando um vídeo, que é um vídeo de 2 minutinhos e pouco. Ele fala sobre, então, um trailer de um filme, um documentário, na verdade, produzido nacionalmente, que fala sobre a temática que eu vou trazer. Ele chama Renascimento do Parto. Então, ele foi produzido em 2013. O mundo hoje está predisposto a botar você dentro de uma sala para fazer uma cesariana. Isso eu já entendi que é fato. Infelizmente, grande parte das práticas médicas, até bem recentemente, não era respaldada por evidências científicas sólidas. A cesariana é uma cirurgia maravilhosa que salva vidas todos os dias, mas ela não é para ser feita em todas as pacientes, né, de uma maneira desnecessária, fora do trabalho de parto. Para o bebê, o risco da cesárea desnecessária é o risco primeiro da prematuridade. Nós combinamos com o bebê que ele vai nascer sexta-feira, 4 da tarde? E se combinamos, ele respondeu para a gente que ele tem condição de nascer? E nesse momento eu botei na minha cabeça, minha próxima filha vai nascer da maneira mais natural possível. Isso não vai acontecer de novo. É um problema multifatorial, não tem um personagem que é o lobo mau da história. A gente tem interesses que se entrelaçam. O que vai ser do nosso sistema de produção dos hormônios do amor se eles deixam de ser utilizados, eles passarem a ser inúteis? I can imagine at the present time more important question than this question. What is the future of humanity born by cesarean or born with a drip of synthetic oxytocin? A partir desse vídeo também eu vou trazer alguns dados para a gente se apropriando, né, na temática. Pode passar. O Brasil, então, ele é o segundo país campeão mundial em cesarianas. 52% dos nascimentos acontece por essa forma cirúrgica no nosso país. E eu estava lendo um estudo, acho que essa semana, assim, sobre essa progressão e ideias que a gente tem de como vai ser daqui a alguns anos. E no dado desse trabalho, desse estudo, falava de 58% em 2018. Então, talvez esse dado de 52% ainda seja um pouco antigo. No sistema privado de saúde, essas taxas elas ultrapassam 85%. No sistema público, elas já são diferentes, ficam em torno de 40%. E a OMS, ela recomenda que a proporção de cesarianas seja em torno de 15%, o que significa que a gente está, né, muito além, muito acima disso. 1 em cada 4 mulheres brasileiras sofrem violência obstétrica ou violência durante o seu acompanhamento, né, obstétrico. E aí, o ponto, né, da violência obstétrica que eu queria chamar a atenção só para esse dado aqui,
é que às vezes a gente acha que violência é algo explícito, né? É uma violência de agressão física ou agressão verbal explícita. E nem sempre a violência ela é vista dessa forma, né? Ela é sentida dessa forma. Existe uma sutileza em algumas intervenções, inclusive, né, que acontecem nessas cenas do parto, em que muitos são procedimentos desnecessários, né? Existem uma série de realizações de intervenções sem o consentimento da mulher, e muitas vezes a gente não critica, né, o que está acontecendo, é o que é assim que é assim que funciona. Existe uma cultura, né, que muitas vezes nos desinforma sobre o que é algo violento. Pode passar no próximo. Uma em cada, também 4 mulheres brasileiras apresentam depressão pós-parto. E claro que esse fenômeno ele é multifatorial, né? Estados depressivos eles também têm uma apresentação, né? Não só causadas pelo evento de gestar e parir, mas também de história prévia, de sintomas depressivos ou alterações de humor, né? Questões de ansiedade da sua história. Mas isso, de qualquer forma, né, se está no evento pós-parto, também não está sendo visto antes e considerado, cuidado, né, para que isso não se manifeste nesse período da vida. 90% do número de mortes maternas possuem causas evitáveis. E o que isso significa, né? Que essas causas evitáveis, se fossem tratadas adequadamente, não aconteceriam, né? Elas não seriam a justificativa da morte. Então, as principais causas envolvem hipertensão, hemorragia, né, e outras condições, como infecções e aspectos também relacionados ao abortamento. No Brasil, o modelo hegemônico, então, de atenção obstétrica, ele é médico-centrado, é intervencionista e desconsidera, muitas vezes, os aspectos fisiológicos, psicológicos e socioculturais da mulher. Apesar de o parto e o nascimento, né, serem eventos de vida da mulher e aspectos também relacionados à sua fisiologia, existem mais da metade de mulheres que vivem, né, que acabam... A maioria das mulheres elas têm filhos, então, por meio dessa cirurgia, né, que é a cesariana. As cesáreas, em especial essas eletivas, agendadas antes do trabalho de parto, estão associadas com esse fenômeno da mercantilização, né, do parto, que é um modelo de assistência à saúde em que os interesses econômicos prevalecem aos interesses, né, sobre o cuidado à mulher e ao bebê, que acho que conjuga muito o que a gente estava falando antes, né, nas falas anteriores também, que existe um sistema, né, de capital e centrado, né, nesses aspectos que desumaniza de alguma forma essa questão. Bom, falando dos impactos, então, pode passar, por favor. Para a mulher, esses impactos da cesárea, né, são infecções, hemorragias, lesões em órgãos abdominais, existe aderência de alguns tecidos e aí geram problemas, né, em gestações futuras, um aumento do risco em 3 vezes de morte materna, e para o bebê, o risco da prematuridade e também um aumento em 120 vezes a probabilidade de problemas respiratórios. Então, existe um sistema físico, biológico, que organiza, né, o momento do parto. Quando esse sistema ele é interrompido por uma cesárea, acaba acontecendo intercorrências, né, e uma delas estão citadas aqui, né, os principais impactos. Sem contar, desculpe, não coloquei na apresentação, mas o que me vem também é da minha prática clínica enquanto psicóloga, é considerar os efeitos, os impactos emocionais e psicológicos nas vidas de muitas mulheres que são impedidas do seu direito de parir. E isso traz impactos emocionais muito importantes. É fundamental, então, que a cesárea, obviamente, seja realizada apenas quando existe uma indicação real. Eu não trouxe aqui essa problematização, que ia me alongar muito, mas a grande questão é que não somos, né, não existe um aspecto, quando a gente fala de humanização do nascimento, que é contra cesáreas, né? Elas são muito bem indicadas, elas salvam vidas,
desde que, né, quando existe uma real indicação. O filme Renascimento do Parto traz exatamente essa crítica, né, e extrapola muito mais do que eu estou falando nessa ideia. Inclusive, ele está disponível na Netflix, acho que tem as edições 1, 2 e 3 do documentário. O parto vaginal, então, é considerado mais seguro e benéfico tanto para a mãe quanto para o bebê, devido a essas questões, né, que não são cirúrgicas, enfim. Então, o que me chama aqui também para falar para vocês e compartilhar é que parir é um direito, e existe, então, um sistema que traz essa ideia, né, de impedimentos por várias razões, inclusive por conta da mercantilização desses serviços, que acabam impedindo, né, que nascimentos respeitosos e que respeitem a fisiologia desse evento aconteçam. Então, o movimento de humanização do parto e do nascimento, não vou me alongar muito, porque isso é mais aspectos assim históricos, mas só para trazer para vocês que existe um Programa Nacional de Humanização do Parto e do Nascimento, que, inclusive, contribui para outras ferramentas, né, e dispositivos de políticas públicas para essa temática, que traz o movimento, enfim, do programa da Rede Cegonha, né? Então, existe também outros programas que se organizam, que fundamentam, né, se fundamentam nesse movimento, e que traz base, a partir dessas políticas, a ação de profissionais da assistência que se apoiam nessas medidas governamentais para implementar práticas baseadas em evidências e a atuação no cenário obstétrico. Muito também para mitigar, né, essas questões todas que envolvem os riscos, né, de uma cesariana e de um sistema que opera para isso. Falando de paradigmas da assistência ao parto, existe uma autora, antropóloga, que é a Rob Davis Floyd, que traz algumas questões, enfim, de organização a partir dos fazeres, né, de profissionais da assistência, e traçou uma ideia desses paradigmas da assistência ao parto. Então, existem 3 a partir dessas práticas, que é o tecnocrático, o humanista e o holístico. Então, o paradigma tecnocrático, ele é um paradigma centrado no médico, no apego à ciência positivista e aos seus avanços tecnológicos. Aqui a tecnologia, né, esses avanços, inclusive pegando o gancho das falas, né, da discussão anterior, traz essa ideia de que salvar vidas, né, no cenário em que a gente vê historicamente mulheres parindo em tempos atrás, em que muitas mortes aconteciam, o parto passou a ser hospitalizado, né? Um evento que foi para dentro do hospital, trazendo avanços em relação às condições, né, de parir historicamente, que eram, né, difíceis antes. Então, tem um avanço nesse sentido, e a gente sabe, mas a grande questão é que em outros modelos ou em outros paradigmas existe um fenômeno que, no caso do humanismo, né, ou do humanista, traz um parto como um fenômeno integrativo, que engloba aspectos emocionais, psicológicos, fisiológicos, sociais e espirituais, que extrapolam essa visão limitante, né, do biologicismo, com essa característica, então, de olhar para essa pessoa que está nesse processo e o seu entorno, inclusive o seu contexto, fazendo parte disso, né? E o holístico integra, então, dentro dessa compreensão de cuidado, as relações mente, corpo, emoções, espírito e ambiente. Pode passar, Leandro. Então, falando da assistência humanizada ao nascimento, existe uma experiência que é subjetiva, singular, que cada mulher vai ter a sua, que vai se sentir, na verdade, segura em determinados ambientes. Para algumas mulheres é muito saudável e, para ela, né, seguro parir em casa, por exemplo, ou parir numa casa de parto, ou, para outras, dentro do hospital, muito considerando a sua forma de se sentir segura. Já vou falar um pouco sobre essa questão da sensação de segurança ou do processo de se sentir segura, né?
Dentro de um tripé, né, considerado base para assistência humanizada ao nascimento, existe o protagonismo feminino, em que ela vai ser, essa pessoa parindo vai ser a atuante, né, a pessoa protagonista desse processo. Então, é a mulher que faz o parto, não é o médico, não é a enfermeira, não é ela. O que acontece são profissionais que assistem a esse fenômeno que está acontecendo com ela. As práticas baseadas em evidências, porque muitas práticas, né, na medicina ou em outras profissões também, elas não são baseadas em evidências. Existem práticas que culturalmente são repetidas, né, no ensino da medicina, e isso acontece para muitas profissões. E a exigência, digamos assim, né, de um parto humanizado preconiza que muitas práticas sejam abolidas para que a ciência possa atuar da melhor forma. Então, por exemplo, uma das evidências que a gente tem é que a episiotomia, que é um corte no períneo, né, que se faz em partos normais ou partos vaginais, não tem evidência que baseie essa prática. Existe uma conveniência médica. E isso é uma violência obstétrica. É uma mutilação genital no corpo da mulher, em que muitas vezes muitas mulheres sofrem com consequências desse procedimento, e é considerado como se fosse algo que é normal, dá para fazer. Então, até uma das coisas, quando estava ouvindo vocês falando, né, antes dessa minha fala, existe um processo que, para todos nós, quando a gente vai escutar as pessoas e escutar histórias das pessoas, a gente se afeta pelo que elas nos contam. E quando a gente se afeta, quando a gente sente o que elas estão dizendo, o que acontece é um fenômeno que poderia, com certeza, nos salvar e mudar muita coisa, né, no nosso cenário, não só da assistência obstétrica, mas de tudo que a gente está falando aqui. Problematizando nessa questão, inclusive na psicologia, uma das correntes psicológicas, que é do humanismo, se trabalha muito com a ideia de um outro tipo de entendimento do sujeito, que é o afetivismo. Que base dessa noção é nos afetarmos uns pelos outros. E isso pode, né, fomentar mudanças culturais, né, de assistência, de várias coisas que a gente precisa também considerar, né, nas nossas mudanças que a gente quer para o mundo. Bom, voltando aqui para esse ponto da assistência humanizada, equipes multidisciplinares também são importantes para a assistência nesse cenário, porque justamente se a gente está falando de uma assistência integral, existem diversos olhares sobre essa mulher. O olhar psicológico, o olhar, né, por exemplo, da enfermagem, do médico, enfim, de várias profissões. E um ponto muito importante, que a gente tem esse nome aqui comprido, que é psiconeuroendocrinofisiologia do parto e do nascimento, considera um ponto que é muito fundamental para esse processo acontecer, que o nosso corpo ele produz hormônios, produz substâncias que são importantes e que funcionam, na verdade, para modulação de todo o processo de parir, né? E todas as transformações que acontecem no corpo da mulher dependem desse processo fisiológico. Quando a gente está falando de uma intervenção cirúrgica como a cesárea, a gente impede que isso aconteça. E impedindo que isso aconteça, há muitos e muitos anos e gerações, a gente tem o fim, né, de algumas coisas que poderiam, com certeza, nos conectar mais. Enfim, eu vou trazer um pouco desse dado depois, porque isso acontece durante o nascimento, né? A mercantilização do parto e do nascimento, existe uma ideia, então, do modelo de assistência, né, que se volta, então, aos interesses econômicos, que se sobressaem ao cuidado, né, da mulher e do bebê. Pode passar, Leandro. No viés de mercado da área, o sistema médico pode disfarçar os interesses econômicos por trás da cesariana, e já que ela pode ser realizada em menos tempo, com hora marcada, é muito mais fácil, né, que a equipe, ou enfim, o que estiver assistindo
aquele parto, tem menos tempo, né, para estar disponível para aquela mulher, enquanto o trabalho de parto normal pode durar mais de 10, 12 horas. Isso significa que, então, maior produtividade e lucratividade, cujos quais são os mesmos interesses do mercado, né, capitalista, empresarial e das instituições privadas, né, acontecem nesse cenário assim mercantil. Além disso, a tecnologia se torna um sinônimo, então, da boa assistência, o que pode levar a um excesso de cesáreas e o que é um equívoco muito grande para isso. Aí a gente falou um pouco disso antes mesmo, sobre o excesso da medicalização, que existe um excesso, né, de medicalização em todos os espaços sociais. Bom, finalizando a minha fala, existem reflexões, então, que a gente pode, né, trazer para uma mudança social nesse sentido, que as repercussões sociais e geracionais da boa assistência ao parto e ao nascimento impactam, então, em menos chances de distúrbios emocionais e a ocorrência de perturbações do período primal, que é esse período que envolve a gestação, a concepção, né, a vida intrauterina do bebê até o primeiro ano de vida. Michel Audin, que é um pesquisador francês, refere que o cuidado com a forma como se dá o nascimento e a vinculação mãe-bebê interfere na construção de uma sociedade mais amorosa, mais afetiva, menos destrutiva e de mais respeito pelos seres humanos. O contato das mulheres consigo mesmas, com o seu processo, né, de gestar, de parir, durante todo esse processo, é fundamental. E esse contato se dá por meio de um cuidado que precisa se ter no ambiente, para que essa mulher, né, entre em trabalho de parto e se sinta segura. É preciso respeitar os movimentos do corpo, né? Uma outra prática não humanizada de assistência é deitar a mulher para fazer o parto, né? Em litotomia, que nós chamamos. Então, essa posição não favorece o parir. E muitas de nós aqui pariram deitadas, né? Então, existem movimentos do corpo que são necessários, que precisam ser respeitados, as vocalizações, o respeito à dor, né, dessa mulher no trabalho de parto, a assistência à dor de uma forma talvez alternativa ou com uso de analgesia quando for necessário. Enfim, a ocitocina, então, também é conhecido como o hormônio do amor e da conexão. Ele é secretado em grande quantidade durante o nascimento e o aleitamento. O respeito e assistência ao parto desse tipo humanizado, então, impactam em todo um contexto social. Para mudar o mundo, é preciso mudar a forma de nascer. Essa é uma frase, né, emblemática desse pesquisador do Michel Audin. E aqui as referências na minha apresentação. No texto que vocês têm, tem outras referências. E muito obrigada. Ali uma fotinho. Uma foto minha do meu parto, né, domiciliar, que eu fiz na minha segunda gestação.